Olá, meu nome é Júlia Gomes de Carvalho, eu sou aluna de graduação de Ciências Biológicas da UFMG e faço iniciação científica num laboratório de neurobiologia sob orientação do professor Vinícius Ribas. Nosso laboratório está localizado no Departamento de Morfologia do ICB da Universidade Federal de Minas Gerais. O título desse trabalho é Alterações Morfológicas Causadas pelos Coronavírus, MHV3, MHV-A59 e SARS-CoV-2 em retina e nervo óptico de camundongos. Bom, o Covid-19 é uma doença muito atual que impactou drasticamente todo mundo em aspectos sociais, econômicos, e acabou abrindo diversas lacunas científicas, como, por exemplo, como exatamente essa doença vai impactar o corpo humano, quais as consequências posteriores da doença. Inicialmente, se pensava ser apenas uma doença respiratória, mas com o estudo dos casos clínicos e o avanço da literatura, se percebeu se tratar de uma doença sistêmica, ou seja, que afeta diversos outros órgãos e sistemas. E um sistema que começou a ser estudado foi o sistema nervoso central, como a retina e o nervo óptico, que são aqui o foco do meu projeto, mas pouco ainda se sabe sobre como exatamente essas estruturas vão ser afetadas. Dos estudos que eu achei sobre o assunto, a maioria são de casos clínicos com pacientes humanos. Os trabalhos evidenciaram algumas alterações advindas dessa doença, como, por exemplo, conjuntivite, olhos ressecados, dor nos olhos, visão embaçada, hemorragia na retina, edema no nervo óptico e até mesmo glaucoma em um caso muito mais extremo. Com essas evidências clínicas, alguns trabalhos se interessaram em investigar se o SARS-CoV-2 de fato chega até o olho, e foi comprovado que sim, existem partículas virais na retina quando o paciente se infecta. Mas ainda não foi demonstrado como exatamente as células e tecidos ali foram de fato afetadas. E recentemente foi publicado um artigo que comprova haver uma resposta inflamatória inata na retina à presença do vírus. Conseguem comprovar também a susceptibilidade da Blood-Retina Barrier ao vírus e mostram que há alterações vasculares na retina no long COVID, ou seja, alterações tardias da doença. Aqui eles fazem uma abordagem bem molecular, então olha essa resposta inflamatória através da presença de interferons, de interleucinas, o que é diferente do nosso trabalho, que tem como foco analisar essas alterações através da morfologia das células. Outro aspecto interessante do trabalho é que eles usam um modelo animal geneticamente modificado com a adição do receptor ACE2, fazendo assim com que o camundongo consiga ser infectado pelo SARS-CoV-2. Esse modelo também é utilizado em nosso trabalho, em que esses animais geneticamente modificados são infectados pelo SARS-CoV-2, e aqui vai ser interessante para analisar o long COVID, ou seja, como eu já falei, são as consequências tardias da doença. Além disso, outros dois modelos que utilizamos são camundongos infectados com dois tipos de coronavírus murino. O MHV3, em que o animal vai ser naturalmente susceptível. Esse vírus causa uma doença mais grave, em que os animais não passam de 5 dias, e o tempo de 2 dias de infecção foi escolhido por ser o pico da infecção para se analisar uma infecção aguda. E o outro grupo foi infectado pelo coronavírus murino MHV-A59, em que também são naturalmente susceptíveis, e esse vírus causa uma doença mais branda, então os camundongos conseguem sobreviver por mais tempo, e esse modelo foi escolhido para se analisar os impactos também do long COVID, ou seja, as sequelas após a infecção. Bom, então, tendo em vista a falta de informação sobre os impactos do coronavírus nas estruturas de interesse, nosso objetivo é analisar morfologicamente estruturas da retina e do nervo óptico de camundongos em busca de alterações causadas pela infecção dos coronavírus MHV3, MHV-A59 e SARS-CoV-2. Para isso, os diferentes grupos de camundongos foram infectados pelos diferentes vírus via intranasal, e isso foi feito no laboratório de imunofarmacologia sob a orientação da professora Vivian Costa. E os olhos, então, foram extraídos e cedidos para que eu pudesse fazer os seguintes passos. Foi então feito o processamento histológico, como desidratação, congelamento, processamento no criostato. As lâminas obtidas foram submetidas ao processo de imunistoquímica para que eu então pudesse observar e obter as fotos no microscópio de fluorescência. Após esse processo, foram feitas as análises de ocupação de imagem no software ImageJ e análise estatística
no software Prisma. E para que pudéssemos analisar essas imagens obtidas, foram escolhidas 3 estruturas de interesse. A micróglia, que são conhecidas principalmente por serem células de defesa, então fazem fagocitose de corpos estranhos. Os astrócitos, que fazem a sustentação e homeostase dos neurônios e vão ajudar na nutrição e comunicação dessas células. E também os prolongamentos axonais, que são a parte especializada do neurônio, que vão conduzir o impulso transmitindo informações a outras células. Bom, passando para os resultados, primeiramente sobre a micróglia de animais que foram infectados pelo vírus MHV3, aqui representada pela marcação de IBA1 em vermelho, é possível observar tanto nas imagens quanto no gráfico representativo que houve um aumento na área de ocupação dessa marcação com o aumento do tempo de infecção. Para o vírus MHV-A59, ainda sobre alterações da micróglia, quando comparamos o controle com 60 dias de infecção, não é possível analisar nenhuma alteração significativa. Porém, com 94 dias de infecção, houve um aumento significativo na área ocupada por essa marcação. Finalmente, sobre a micróglia em animais infectados pelo SARS-CoV-2, é possível ver tanto nas imagens quanto no gráfico que houve um aumento significativo na área ocupada por essa marcação. Esse aumento na área ocupada, que é visto para os 3 tipos de vírus, pode significar ou aumento do tamanho dessas células e ou aumento no número de células encontradas, que pode refletir uma atividade inflamatória na área. E isso pode ser esperado em uma situação de infecção. Agora sobre os astrócitos, primeiramente sobre os animais infectados pelo vírus MHV3, aqui os astrócitos estão marcados pelo GFAP em vermelho também. É possível observar uma diminuição na área ocupada por essa marcação quando aumenta o tempo de infecção. Agora sobre o vírus MHV-A59, não foi possível observar nenhuma alteração significativa na retina. Porém, no nervo óptico, foi possível observar que, com o aumento do tempo de infecção, a área ocupada por essa marcação diminuiu, o que é possível ser comprovado tanto nas imagens quanto no gráfico ao lado. E, finalmente, sobre o SARS-CoV-2, também temos esse mesmo padrão, em que, no nervo óptico, houve uma alteração bem expressiva de que, com o aumento do tempo de infecção, houve uma diminuição da área ocupada por essa marcação. E os astrócitos são células da glia essenciais para o adequado funcionamento dos neurônios, então essa diminuição na marcação pode acarretar disfunções nessa área do sistema nervoso central. E, finalmente, as análises sobre as últimas estruturas analisadas, que foram as células ganglionares da retina e seus prolongamentos axonais, aqui marcados pelo anticorpo TUG1 em verde, nós podemos observar que, com o aumento do tempo de infecção, houve uma clara diminuição da área ocupada por essa marcação, o que fica bem claro também pela imagem quando observamos a camada de células ganglionares da retina, em que no controle há uma camada bem espessa e bem expressiva, e quando comparamos com 2 dias de infecção, essa camada já não existe mais. Para o vírus MHV-A59, o padrão também segue de que, com o aumento do tempo de infecção, essa marcação vai diminuir, o que fica bem claro na imagem quando podemos observar essa camada de células ganglionares da retina ficando menos espessa e menos evidente. E, finalmente, para o SARS-CoV-2, também semelhante que, com o aumento do tempo de infecção, houve uma diminuição da área ocupada por essa marcação. Essa alteração na marcação pode significar ou degradação ou desorganização dessas células, ambos sendo muito prejudiciais para o adequado funcionamento desse sistema. Bom, concluindo então minha apresentação, fica claro com os dados que há importantes impactos resultantes da infecção por coronavírus, tanto na retina quanto no nervo óptico, o que provavelmente vai refletir em alterações fisiológicas e funcionais também nessas estruturas. Além disso, pretendemos realizar mais experimentos para ampliar o número mostral e utilizar também novos marcadores, como, por exemplo, para marcar o vírus. Agradeço por sua atenção, agradeço ao meu grupo de pesquisa Ribas Team, principalmente ao meu professor orientador Vinícius Ribas, ao Laboratório de Imunofarmacologia, orientado pela professora Vivian Costa, aos órgãos de fomento e agradeço ao Congresso Brasileiro de Neurociência da Visão pela oportunidade de estar divulgando e falando mais sobre o meu projeto. Muito obrigada.